desculpa se não consegui falar tão bem quanto aqueles que me antecederam. Tem um amigo meu que sempre fala isso, que eu venho lá de Maringá, que o homem sai do mato, mas do mato não sai o homem. Então, já releguem desde já alguma propriedade da minha parte. O que dizem em Brasília, isso estava ocorrendo esse comentário ontem, e muito firme, é que o que eu, o Glombo, o Jornel e tantos outros fizemos em 3 anos, o doutor Jean Breda Forné fez em 3 meses. Mas, falando sério, eu queria também dar um registro desse momento histórico, e é um registro que eu queria começar com a posse do presidente Glombo em 2010, e logo em seguida teve a posse da nossa diretoria na Associação Paraense dos Juízes Federais. E o presidente Glombo, naquela oportunidade, tinha uma viagem marcada para Foz do Iguaçu, se não me engano, e ele desmarcou a sua viagem para poder comparecer na posse da Pajus. E foi uma posse pequena, comparada às posses de outras associações e entidades tão importantes como é a OAB, mas uma posse que foi muito prestigiada pela qualidade das pessoas que estavam lá. Eu lembro que à época foram deputados, mas principalmente estava lá o Dr. José Lúcio Glombo. Naquele instante, ao final daquela solenidade, nós fechamos um pacto de fazermos em seguida um ato público em defesa da PEC 544, que foi objeto do discurso de posse, também havia sido objeto do discurso de posse dele. E ali, naquele momento, nós sempre sentimos a presença, e eu preciso falar isso agora, que vou falar de uma família que não gosta de ser homenageada, não gosta sequer de ser elogiada, porque são pessoas que têm seus valores principais a humildade, mas todos aqui sabemos da importância que eles têm na difusão de valores que enriquece a população paranaense na forma de uma educação moral e cívica que eles vêm fazendo ano após ano, que é a família Cunha Pereira, e naqueles 2 eventos nós participamos, todas as ocasiões foram mencionados o nome do Dr. José Francisco Cunha Pereira, que nunca arredou o pé daquela luta, e depois também, durante aquela batalha, o Guilherme e a Ana Amélia sempre nos apoiaram, muitas vezes de forma discreta, sem ambição, mas nunca deixaram de nos apoiar. E aquela luta começou. Logo em seguida, fomos agraciados por uma confluência de fatores, que é aquela conjunção de estrelas que referiu o André Vargas, que foi se sucedendo, mas começou com o senador Sérgio Souza tomando posse no lugar da ministra Gleisi, que foi alçada à Casa Civil. O senador Sérgio Souza eu conheci um dia, conversando com o governador Pessutti, porque nós tínhamos uma sede da Pajus que era ao lado do escritório do senador. E ele parava o carro em frente à nossa garagem. Um dia eu tive que dar satisfação. E ali nós conhecemos, ele era suplente, logo em seguida, depois foi alçado ao cargo de senador, e aquilo que ele falou é verdade. Ele chegou e fez um discurso de posse uma menção à PEC 544, e foi muito criticado por juízes, parlamentares e outros membros, e mal sabiam essas pessoas da importância fundamental que ele teria na condução desse processo. Então ali nós já tínhamos uma liderança da OAB nacional, que era capaz, com seu carisma, convencer dezenas de pessoas a trabalhar em prol desse projeto. Tínhamos também um senador que, novo na Câmara, em pouco tempo, mas em muito pouco tempo, conseguiu exercer, pelo seu carisma e seu trabalho, uma liderança que até hoje nós encontramos ecos. Eu nunca me esqueço um dia que eu fui na sala do deputado de Marabuda, uma das tantas vezes pelo Globo e fomos peregrinando por Brasília. Fomos lá e a secretária do deputado de Marabuda falou o seguinte: falou assim, olha, o senador Sérgio Souza já ligou aqui para convocar para esse ato. E ela me falou assim, mas e esse moço, hein? Como é bom esse moço? O Paraná hoje é muito melhor por causa do trabalho desse rapaz. Lembra disso, Sérgio? E nessa somatória de esforços, nós tivemos a ministra Gleisi, que do jeito dela, nas condições que ela tinha, porque ela não poderia
vir na grande mídia e dizer que estava trabalhando pelo Tribunal do Paraná, tendo uma despesa não autorizada pelo governo, mas ela sempre esteve lá, sempre trabalhou da forma que ela podia, diminuindo as resistências, azeitando o caminho para que o trabalho das outras pessoas pudesse ser realizado. E dentro do trabalho das outras tantas pessoas, nós temos também o ministro Félix Fischer, que quando assumiu a presidência do STJ, do seu jeito também, sem confrontar seus pares, conseguiu conduzir aquela situação para chegar nesse resultado nos últimos dias. Tivemos também o trabalho do deputado André Vargas. Para vocês terem uma ideia, quem representa ser o presidente da Câmara. Eu estava lá eu não entendi muito bem, eu confesso, devido às minhas limitações, mas durante uma votação de um destaque, não sei nem se poderia falar isso aqui agora, mas tinha um destaque da entidade de pauta PEC, e de repente eu ouvi o deputado André Vargas dizendo: vamos colocar em pauta o destaque para tirar a PEC de votação. Quem é a favor permaneça como está. Obrigado. Eu falei: olha, alguma coisa aconteceu e eu sei que a PEC hoje vai ser votada. O deputado André Vargas, com muita sabedoria, quase que jogando no xadrez, controlando com um fórum com o outro, controlando os parlamentares chegavam com o outro, conseguiu fazer as duas votações, essas votações históricas, serem levadas a cabo com um resultado fantástico para o Paraná. Tivemos trabalho também de pessoas do Quilate, do Cleverson, do Jonel Shed, o Leonardo de Paola, o André Passo, que também trabalhou, o Alberto Paulo Machado, que nos abandonou, os juízes federais, que durante toda essa luta na PAJUF sempre acompanharam, sempre lutaram junto com a associação, e nos momentos mais críticos, que o senador Sérgio Souza lembrou, e o João Amigo Kochenek também, que teve um momento muito crítico, onde o ministro Ali Pargender não queria entregar aquele estudo de impacto orçamentário, que foi uma peça fundamental na aprovação dessa PEC, e por intermédio dos deputados Francisquini e Cida Borghetti, nós conseguimos barrar a votação daquele projeto, e o mundo praticamente caiu na cabeça da PAJUF, que a PAJUF era responsável por aquele ato, que muita gente não havia entendido, mas os juízes do Paraná, naquele momento, percebendo que estavam diante de algo muito maior e muito mais importante, se mantiveram firmes ali ao lado da PAJUF, e nós conseguimos superar aquelas dificuldades, conseguimos o estudo de impacto orçamentário, foi fundamental para aquela PEC. Não posso agradecer também o Dr. Friedman, em um determinado instante daquela luta, em que precisávamos de subsídios técnicos, deslocou um funcionário de alta qualidade, que é o Mário Procopiuk, para nos ajudar a fazer as notas técnicas, a fazer os estudos necessários para provar que aquele TRF, os TRFs novos seriam viáveis. E brincávamos até, se não fosse aprovado essa PEC 544 e os novos TRFs, nós correríamos um sério risco de termos que procurar abrigo em outra região, né? Porque enfrentamos a cúpula gaúcha do nosso tribunal para poder fazer aqueles estudos e aqueles foram fundamentais. Também não posso agradecer ao meu amigo José Augusto Noronha, que nunca nos abandonou nessa luta, sempre nos prestigiou, ao Marcos Stan, o grande Marcos Stan. Se eu não recebia umas 10 ligações por dia do Marcos Stan, eu não recebia nenhuma. Minha esposa até desconfiava que ele deu algum caso com aquele rapaz do Brasil que sempre me ligava, das 7 da manhã às 11 da noite. Mas o Marcos nunca desistiu. Quando a tropa, muitas vezes, pareceu desanimado, estava com o Marcos Stan para ligar para um, para outro, cobrar as faixas, cobrar as ações. Quantos atos públicos ele elaborou para a gente poder chegar naquele dia das votações e conseguir o resultado favorável. Deputados, não posso deixar de mencionar também, Nelson Padovani, né, bom, quantas vezes nos atendeu no gabinete dele, mandava vídeo para todo mundo convocando para a PEC, o Zeca Dirceu, que esteve lá ontem no plenário da Câmara, pegando deputados pelo laço na hora da votação, o deputado Ciarra, fundamental no parecer da sua relatoria da PEC 544, quantos outros, às vezes eu não me lembro de todos, o Francisquini, a Cida Borghetti, o Giacomo, são dezenas de deputados que se uniram numa prova histórica de que eles podem trabalhar juntos, sim, se uniram na defesa dessa causa tão importante para o Paraná. Por fim, agradecendo também ao Biscaia, aqui,
está ali também o Sarmento, da Ação Comercial do Paraná, também que sempre estiveram ao nosso lado, o Alain, da Você, não posso mencionar nenhum. Mas o meu amigo Antônio César Buchenec, que não deixou em nenhum instante essa luta pela aprovação da PEC 544 ser diminuída, sempre trabalhou desde a gestão anterior e nessa agora com brilhantismo para fazer, junto com o Juliano Breda e principalmente junto com José Lúcio Blom e Sérgio Souza, uma revolução na jurisdição brasileira. Hoje o Brasil vai acordar um pouco melhor, porque nós vamos ter uma justiça daqui a 6 meses mais séria, mais eficaz, mais eficiente. Nós vamos ter a chance, como disse o Dr. Friedman, de construir um tribunal que seja um exemplo para o Brasil, um tribunal do século XXI. Vamos nos libertar de estruturas antiquadas, onde trabalha, lida de acordo com o século XX, muitas vezes com o século XIX. Vamos tentar montar aqui um tribunal que seja exemplar, um tribunal eletrônico, um tribunal de atividade fim, com supersecretarias, e quem sabe assim a Justiça Federal entrar no século XXI, dando exemplo para o resto do Brasil, e o Paraná sendo pioneiro nessa batalha. E o último registro, já que eu vi na ordem, mas pedindo desculpas, o governador Orlando Tessuti. Um dos momentos dessa batalha surgiu a discussão se nós teríamos a questão financeira, se nós teríamos condições de conseguir um edifício no Paraná, nos outros estados, para instalar os tribunais. O Rocha Loures esteve com a gente na luta, o Wesley Campanhão também, mas eu lembro muito bem do governador Orlando Tessuti, aqui nesse tribunal, aqui nessa sala, ele veio, trouxe um ofício, dando um exemplo para os governadores, depois foi seguido pela Bahia, por Minas Gerais, entregando pela primeira vez um edifício público de forma documentada para a OAB, para dizer que quando fosse aprovado o Tribunal do Paraná, nós, ao contrário do que se referiu o Joaquim Barbosa e outros ministros, não precisaríamos de palácios suntuosos, mas nós teríamos aqui um edifício digno para poder atender a população e os jurisdicionados que nos procurarem, e tudo isso foi graças ao governador Orlando Tessuti naquele momento. Então, eu disse em 2010, quando eu estive aqui, a OAB é a casa da Justiça Federal, era naquele instante, continua sendo até hoje, e eu sou muito honrado de ter tantos e bons amigos e essa parceria que une a Justiça Federal, a Cajus e a OAB em torno de propósitos tão bons como, por exemplo, a questão do tribunal, como, por exemplo, o movimento Paraná que queremos. Então, meus amigos, essa casa que hoje todos nós, todos os paranaenses, eu queria agradecer a todos vocês pela presença e pelo apoio nessa luta, que é uma luta histórica para o nosso Estado. Muito obrigado.